Graça e paz, mulheres de Deus. Estamos nós aqui para compartilhar da palavra do Senhor. Sou a irmã Aninha. Na realidade, meu nome é Irmiliana, tá? Mas muitos me chamam de Aninha. Sou casada há 22 anos com o Duarte. Nós temos 2 filhas, a Esther e a Ruth. E sou discípula da pastora Ellen, estou à frente aí da Rede da Prosperidade com algumas mulheres guerreiras, amém? E nessa manhã a gente vai compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero ler com você aqui no livro de Lucas, a partir do verso 5, capítulo 1, verso 5. Diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Amém. Até aqui, irmãos, nós vamos ler esse texto. Esse texto fala da história bem conhecida, né? Que são dos pais de João Batista. Sabe, Isabel e Zacarias foi escolhido pelo Senhor para serem os pais de João Batista. E a Bíblia diz que nascido de mulher não houve outro maior, né? João Batista foi um homem que veio trazer o prenúncio da vinda de Jesus, veio preparar a terra para a chegada de Jesus. Foi o homem que batizou Jesus. Então, assim, era um homem realmente escolhido e separado pelo Senhor. E eu queria falar um pouquinho sobre essa história aqui de Zacarias e de Isabel. Um casal crente, um casal que tinha uma vida irrepreensível. Isso quer dizer o quê? Um casal que tinha uma vida obediente, em obediência, em cumprimento à palavra do Senhor. Ele era um sacerdote, ela vinha de uma linhagem de sacerdotisas também, de uma família que eram crentes, comprometidos, né? Com certeza foram criados dentro de princípios e viveram esses princípios. Tá? A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis. E nessa história, a gente vê que Isabel, ela era estéril, ela não tinha filhos. E a gente sabe que a mulher, se hoje já se sente discriminada por não gerar filhos, imagine naquela época, né? O quanto isso incomodava, o quanto isso era perturbador na vida de uma mulher, de um casal, porque os filhos eram tidos como a bênção do Senhor. E que um casal ele só era abençoado se ele tivesse filhos. E eles tinham uma vida reta, uma vida de retidão, de servir em amor, em graça, em fidelidade ao reino de Deus. Imagine, irmãos, o quanto Isabel orou para ter um filho, o quanto Zacarias pediu para ser pai, para ter um descendente. E essa promessa ela chegou na vida deles, né? Um dia veio um anjo do Senhor e anunciou a chegada de um homem, né, de um filho, um varão que viria, né, sobre a casa de Zacarias e que não seria um homem comum, não seria um homem qualquer, mas seria o homem que anunciaria a vinda de Jesus, que estaria, né, sendo um mártir, um grande, né, percussor aí da chegada de Jesus. E o que me chama a atenção nesse texto, que eu quero trazer assim para nossa reflexão, é sobre o tempo da espera. O tempo de espera de uma promessa, que não é fácil. Hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde ninguém quer esperar nada, onde ninguém tem paciência com nada. Às vezes uma pessoa está contando uma dificuldade, um problema para você, você já não tem paciência de ouvir. Alguém te procura para desabafar, para compartilhar, e você já se agonia até para simplesmente ouvir uma pessoa. Né? Hoje nós estamos vivendo um tempo onde ninguém tem paciência de ler, não tem paciência sabe, de conversar, de esperar algo acontecer. Queremos resolver as coisas do nosso jeito, queremos passar à frente. Às vezes parece que a gente queria um botãozinho para passar a vida mais rápido em alguns momentos. E as coisas não funcionam assim, principalmente com as coisas de Deus, irmãos. Não é assim que funciona. E nós precisamos orar e buscar do Senhor essa paciência, essa confiança,
sabe? Essa paciência de não nos desanimarmos nem retrocedermos. A Bíblia diz que mesmo Isabel sem ser mãe e Zacarias sem ser pai, mesmo já avançados de idade, eles já tinham uma idade bem avançada. A Isabel já nem podia mais ter filhos naturalmente. Ela já tinha, com certeza já devia ser uma mulher que já tinha amarrado o facão, já tinha entrado em menopausa. Humanamente falando, ela não podia mais nem ser mãe. Mas eles não retrocederam do propósito ao qual eles tinham em Deus. Eles não caminharam para trás, eles não desanimaram ou desacreditaram que Deus era poderoso para fazer além do que se pensa ou imagina. Irmãos, e a promessa de Deus, ela chegou à casa de Zacarias. Ela se cumpriu na vida de Isabel e de Zacarias. E aí eu comecei a me questionar por que tanto tempo, por que Isabel não teve esse menino tão um pouco mais cedo, por que a Isabel teve que ficar nessa idade para ser mãe de João Batista. Mas eu comecei a entender, estudando um pouquinho mais, de que a promessa do Senhor, ela precisa do tempo certo para se cumprir, que ela anda, sabe, assim, de mãos dadas com o tempo para a questão do amadurecimento em nós, da questão de sermos mais maduros para valorizarmos e cumprirmos o propósito para o qual Deus está nos entregando isso. Zacarias e Isabel precisavam ser maduros, precisavam ter algo a mais em Deus para serem os pais de João Batista. Eles não podiam ser apenas pais imaturos. Não, eles precisavam ser bem mais maduros e precisou de um tempo de preparação, de um tempo de aprimoramento na fé deles para que eles alcançassem tão grande graça, sabe? Tão grande graça de ser pai daquele homem que, sabe, marcou a nossa história, que influenciou todas as gerações. Então, assim, irmãos, às vezes você está querendo desanimar, desistir, porque você acha que está esperando há muito tempo, porque já faz tempo, porque está querendo, eu estou desfalecendo. Às vezes eu ouço isso, algumas pessoas me procuram e dizem, irmã, eu estou quase desfalecendo, eu estou quase desacreditando, porque já tem um ano que eu oro por meu marido, porque já tem um ano que eu estou orando por isso, porque, irmã, eu faço tudo direitinho. Sabe, um dia eu perguntei para uma pastora minha, e eu fazia tudo certinho, tão certinho, e eu caminhava com o Senhor, e eu ia para as coisas tudo muito correta, e eu via as coisas acontecendo na vida de tantas irmãs próximas a mim, e as coisas não aconteciam na minha vida, e eu dizia, meu Deus, e havia uma promessa de Deus, eu dizia, Senhor, e um dia eu cheguei para minha pastora e eu perguntei, o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? Por que eu não tenho visto as coisas acontecerem? O que tem de errado em mim? Porque ainda não se cumpriu essa promessa do Senhor. Porque Deus não erra, então é alguma coisa na minha vida que está errado. E a minha falta de maturidade não me deixava enxergar que todo aquele processo era necessário para me forjar. Todo aquele processo de espera era necessário para que eu me tornasse uma mulher melhor em Deus. Para que eu me tornasse uma pessoa maior, sabe? Maior do que tantas dificuldades que estavam querendo me paralisar. Para que eu conseguisse dominar aquele orgulho, aquelas dificuldades, tanta soberba, tantas coisas que às vezes eu nem enxergava, mas o tempo, o processo do tempo começou a me fazer enxergar que Deus, ele não dá pérolas a porcos, que o Senhor, ele nos prepara para nos dar o melhor. E ele não vai jogar cartas furadas, ele não tem tempo a perder. O Senhor faz tudo corretamente, de forma certa, ele nos prepara para nos entregar. Sabe, ele nos prepara para nos dar algo precioso. Eu comecei a meditar na questão do filho pródigo, que recebeu herança fora do tempo. O que aconteceu? Ele perdeu tudo que tinha alcançado fora do propósito, fora do tempo. Havia uma herança para o filho pródigo, sim, havia uma herança, mas não era o tempo dele tomar posse daquela herança. E o fato dele ter apressado isso, dele ter, sabe, se antecipado, ter querido cortar caminho, fez com que ele jogasse tudo fora, colocasse tudo a perder. Então eu quero dizer para você nessa manhã, confia no tempo do Senhor. Confia que Deus está trabalhando mesmo quando você não está vendo. Confia que Deus está movendo mesmo quando você não está conseguindo ver no seu tempo, na sua hora. Eu sei que não é fácil. Eu sei porque eu tenho esperado em Deus em muitas coisas. E não é fácil esperar. Não é simples esperar. Mas eu quero dizer para você que a fé, ela anda de mãos dadas com a espera. A fé, ela anda de parceria com a esperança. E eu quero te convidar nessa manhã
a se encher de esperança, a se encher de fé, a se encher de paciência no Senhor. Confia em Deus e Ele vem, e o milagre vem, e vai acontecer. Porque, sabe, Zacarias e Isabel, eles foram pais, sabe, de um homem super diferente dos outros. A bênção do Senhor chegou na casa deles. E eles não se desviaram, eles não retrocederam, eles não se desanimaram, eles não quiseram andar para trás. Não! O fato deles ainda não terem alcançado não fez com que diminuísse neles a fé em Deus ou o estímulo de buscar e de servir ao Senhor. A Bíblia diz que o anjo visitou Zacarias quando ele estava no templo servindo a Deus, mesmo com a sua casa sem filhos. Ele estava ali, fiel no cumprimento da palavra do Senhor. Então eu quero dizer para você, sabe, confia, espere em Deus e veja que nesse tempo Deus tem coisas para trazer para você. Deus tem coisas para fazer, sabe, nesse tempo, usando esse tempo de espera. Deus quer fazer você crescer, Deus quer fazer você amadurecer, Deus quer fazer você, sabe, se preparar para aquilo que Ele tem para te entregar, para que você valorize, para que você, sabe, não jogue fora e não desperdice essa herança que Ele tem para nós. Essa herança que Ele tem para cada um de nós. Então vamos confiar no Senhor, vamos esperar nele e entender que Ele sabe o tempo e a hora de todas as coisas. Que Deus abençoe o seu dia, um grande beijo no seu coração e que o Senhor esteja à frente de tudo que você vier a fazer nesse dia.